Fala moçada, boa noite, tudo bem? Esse último vídeo foi um tema que não era muito interessante para a maioria dos traders. Eu acho que esse vídeo sim é bastante interessante para todos eles, para todo tipo de trader. Então eu vou pedir que vocês compartilhem o máximo do vídeo que vocês puderem nas comunidades de trading de vocês, porque essa informação eu acho que ela vai ser muito útil para a maioria das pessoas que operam, principalmente quem pensa em operar grande no mercado financeiro ou quem já opera de uma maneira forte, né, com uma lotagem boa dentro do mercado. O tema aqui é por que uma corretora de valores, por que um broker, ele diminui a alavancagem do cliente em determinadas circunstâncias. E eu acho que é legal a gente falar disso, porque hoje mesmo um cliente me perguntou no WhatsApp qual seria a condição que o broker ou que a Tickmill baixaria a alavancagem do cliente. E aconteceu isso com um cliente nosso até, um brasileiro, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Ele ficou meio bravo aí, a gente tentou explicar, ele segue sem querer entender. Então acho que também esse vídeo é para você que às vezes fica bravo com a corretora, vocês vão entender por que a alavancagem ela é diminuída às vezes, tá? Isso acontece em toda corretora que oferece alavancagem financeira para os seus clientes. Tá? Então a gente aqui todo dia, centenas de contas tem alavancagem baixada diariamente, e a resposta rápida para isso é por que ela baixa a alavancagem é por uma questão de risco do cliente e da corretora. Então quem não quiser seguir esse vídeo para frente, essa é a resposta, é risco da corretora e do cliente. Quem quiser seguir, eu vou explicar o porquê que é risco para o cliente e porquê que é risco para a corretora, tá? Antes disso, vamos para a primeira aula, Back to Basics aqui, que é o que é alavancagem financeira, né? A alavancagem financeira, o conceito bem simples dela é a capacidade que um trader tem de controlar grandes quantidades de dinheiro no mercado utilizando uma quantidade menor, tá bom? Então você vai negociar grandes quantidades de dinheiro no mercado financeiro tendo um valor menor na sua conta, usando um valor menor. Este valor menor é chamado de margem. Por isso que às vezes vocês veem aí um monte de coisa, margem livre, free margin, margin level, é tudo relacionado à quantidade de dinheiro que você precisa para negociar uma determinada quantidade de dinheiro no mercado. Então isso tem que ficar claro. A alavancagem financeira é a capacidade que você tem de negociar grandes quantidades de dinheiro, investindo, colocando no mercado uma quantidade menor. Tá bom? Esta quantidade menor é chamada de margem. Isso aqui muita gente vai cobrar de vocês aí para explicar e nem vai explicar direito ainda. Então fica aqui essa primeira aulinha. E aí, beleza. A segunda é o conceito de lote. Tá? Então, o que é um lote? Quando você negocia lá no MetaTrader, tá lá, tamanho do lote que você vai negociar. 1 lote, 2 lotes, 0.01 lote, 10 lotes, 20 lotes, 80 lotes. O que é um lote? Um lote é a unidade de negociação do mercado de câmbio e de CFDs, tá bom? O tamanho desse lote vai depender do ativo que você negocia. Lá no site da Tickmill tem a especificação de cada ativo e o valor do tamanho do lote. Eu vou usar aqui um exemplo de euro-dólar, de câmbio, que vai ficar bem mais claro, que é o que a maioria das pessoas operam, tá bom? Um lote cheio no mercado financeiro tem o valor nominal de 100 mil. Ah, Bruno, como assim valor nominal? Vamos lá. Se você negocia euro contra dólar, o lote é em euro. Então você vai estar negociando no mercado 100 mil euros, tá bom? Pagando esses euros em dólares, se é que você está negociando euro-dólar. Então é a mesma coisa, pensa uma corretora de câmbio aí no Brasil. Como é que funciona? Você vai lá e vê uma cotação do dólar real, tá? Então você precisa comprar 2 mil dólares e vai pagar esses 2 mil dólares com reais. Então você vai entregar reais e vai receber dólares, tá bom? Ou o contrário, você vai vender dólar para casa de câmbio e vai receber reais. E tem um preço para cada uma das transações, tá bom? Aqui no mercado, então, o lote cheio é de 100 mil unidades monetárias. Então, negociei um lote cheio de euro, eu vou estar negociando, eu cliente, eu trader, 100 mil euros no mercado. Eu peço preço, quando eu dou um clique na plataforma, eu peço preço para 100 mil euros negociado. Ah, Bruno, se eu negociar
um microlote. Então vamos colocar aqui, ó, um lote é 100 mil, tá? Quanto que é um microlote? 0,01. 1.000, tá bom? 1.000. Aqui tem um Excelzinho já montado que eu deixei para dar o exemplo para vocês. Eu não vou ser muito longo nesse vídeo, então eu vou dar uma acelerada. Se precisar, você assiste ele de novo para tentar entender, porque o último vídeo ficou muito longo. Então vamos lá. Essa é a primeira coisa. Então quando você negocia um lote, você vai estar negociando no mercado 100 mil. Aí você fala, nossa, Bruno, mas eu não tenho 100 mil euros na conta. Eu tenho 3 mil, 4 mil, 5 mil. Aí que entra a alavancagem financeira. Quando você vai lá e abre uma conta de trading, você escolhe a alavancagem que você quer trabalhar naquela conta. Então, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, você vai escolher, tá? E aí, efetivamente, vai mudar a quantidade de dinheiro que você precisa para abrir esse lote. Então, pensa, os bancos, que é onde o mercado acontece, né, de mesa de banco para mesa de banco, ele não vai negociar 8 dólares, 10 dólares, 11 euros, 20 euros, 1.000 euros com você. Você vai precisar de uma corretora de varejo como a minha para intermediar você e os bancos, tá? E a gente vai pedir um colateral, uma margem para você de garantia, porque você vai estar negociando quantidades maiores na sua conta. Então é o seguinte, se você escolher a alavancagem de 1 para 1 aqui e estiver negociando um lote, você precisa de 100 mil nominais, então no caso euros, se você estiver negociando euro com dólar, para negociar, tá? Agora, se você estiver trabalhando numa alavancagem de 300, 1 para 300, você para negociar estes 100 mil euros aqui, vai precisar somente de 333,33 euros para abrir esta operação. Então você precisa de 300 vezes menos para negociar esta posição no mercado. Então olha como é que funciona na prática. Você vai lá e fala assim, eu quero negociar um lote, ok, são 100 mil euros. Eu, como corretora, falo assim, ó, preciso de uma garantia, porque eu vou no mercado negociar em seu nome 100 mil euros. E eu, corretora, te peço como garantia 333,33 euros da sua conta. Então eu vou lá, tiro da sua conta de trading 333 euros e fica reservado de margem, porque esse é o valor de garantia que eu tenho para negociar a tua posição aqui em cima. Beleza? Acho que então ficou claro aqui o conceito de lote e alavancagem. Então vamos pegar um cliente que está negociando 1 para 500, ele cada vez que negocia, eu vou deixar valores fechados aqui de um lote para ficar claro para todo mundo, para a gente não começar com conta muito quebrada. Depois a gente pode mudar, se der tempo aqui no vídeo, e fazer algumas simulações. Então o cliente que tem 10 mil dólares na conta, coloquei um saldo aqui de 10 mil dólares, toda vez que ele negociar um lote cheio no mercado, vai chamar na conta dele, no caso de euro contra dólar, 200 euros de margem. Isso aí vai dar 200 e alguma coisinha dólares, se a conta dele tiver com a moeda em dólares, eu vou tirar da conta dele como corretora, reservar, colocar a parte, tirar da disponibilidade dele 200 euros, desculpa, da conta dele, ou o equivalente em dólar, em libra, a moeda de base que for a conta dele. Beleza, até aqui tá tudo tranquilo. A gente, Bruno, o vídeo é sobre como diminui a alavancagem de por que a gente diminui, né, como corretor a alavancagem. O que tem a ver? Espera que nós vamos chegar lá, onde a gente fala do risco do cliente e do risco da corretora. Então, a primeira pergunta que é respondida aqui é: que tipo de cliente precisa de alta alavancagem? Pô, o cara que tem pouca grana. O cara que tem pouco dinheiro na conta, ele precisa de uma alavancagem maior, porque senão ele não consegue fazer chamadas de negociação dentro do mercado. Já que o mercado, o lote menor é 0,01, ele vai estar negociando 1.000 na conta dele, nesse caso vai chamar de margem 2 dólares, tá? Então, onde mora o problema? Que a alavancagem, gente, ela é uma via de duas mãos. Porque ela é muito boa se o mercado for a favor de você, e ela é muito ruim se o mercado for contra. Porque neste caso aqui, ó, seus lucros e prejuízos vão estar ocorrendo em cima de 100 mil euros. Só que você não tem esse valor. Você não tem esse dinheiro na conta, esses 100 mil euros. Porém, você está negociando como se tivesse. Então, o seu risco é sob 100 mil euros. Ah, mas eu posso perder 100 mil euros, Bruno?
Não, nesse caso não, né? Porque aí o mercado teria que ir muito contra você, baixar muito para você perder os 100 mil euros se você não tivesse alavancado. Mas alavancado pode acontecer uma coisa que a gente chama de stop out da ordem ou stop da conta, ou seja, a sua conta fica aí totalmente estopada. Por quê? Porque você vai perder quase todo o capital que você tem na conta, dependendo do erro que você cometeu no seu trade, e a gente vai parar, vai ter uma parada, né, na sua conta, a gente vai stopar, um stop out, quando você perder um valor da posição ou chegar próximo ao saldo negativo na sua conta, tá? Vou tentar aqui não me perder no raciocínio porque é um tema complexo, não é para todo mundo. Se você não entender esse tópico, fica tranquilo. Mercado financeiro, moçada, não é para todo mundo, tá? Então, deixa bem claro, esse negócio da democratização do mercado financeiro tem uma parte muito boa, mas uma parte muito ruim, porque tem muita gente muito desinformada entrando no mercado e tomando grandes sustos e grandes prejuízos, o que não é bom para o desenvolvimento do mercado financeiro como tal. Então vamos lá, vou voltar aqui. Lógica, um lote 100 mil, alavancagem é quantas vezes menos dinheiro eu preciso para negociar esta posição. Então na alavancagem, 1 para 500, negociando um lote, vai chamar de margem $200 para cada lote que você negociar. Aí você abre um lote de um, outro lote de outro, 3 lotes de outro ativo, tal, não sei o que, no total lá está negociando 9 lotes. Pô, tá tranquilo, ó, seu saldo está em 10 mil e a margem necessária é 1.800. Porém, o que acontece? O mercado ele vai começar a se movimentar ou a favor das tuas posições ou contra. Então, essa diferença que hoje é de 10 para 1.800, ela vai sendo alterada conforme o seu profit aqui, o seu P&L, né? Profit and Loss vai sendo alterado. Ah, Bruno, tá muito complexo. Eu sei, o mercado financeiro é complexo, mas eu vou tentar simplificar para vocês aqui. Vamos pegar esse caso aqui, ó, de um cliente que tem 5 mil dólares. Nesse caso, ó, ele de 5, ele tá com 9 lotes abertos e a gente está chamando de margem 1.800 e esta diferença de um para outro aqui, ó, ela começa a se alterar, este free margin, né? Esta margem livre que a gente chama, ela começa a se alterar em função de se você vai ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Conforme você vai perdendo este free margin aqui, ele vai diminuindo, ok? Então, tudo isso, gente, é calculado automaticamente pela plataforma. Quando você vê a plataforma de trade, ela calcula automaticamente qual que é seu saldo, né? Qual que é seu balance, qual que é seu equity, tá? E qual que é a sua margem que chamou para as operações que você tem aberta e quanto você tem de margem livre. Então é tudo automático. Eu, como sou velho aqui, sei como faço essas contas todas no Excel ou na mão, porque foi assim que eu aprendi, tá bom? Vamos avançar aqui então. Vamos supor que esse cliente, olha só, começa e vai lá, tá se dando bem ou se dando mal, e ele opera 15 lotes. Opa, já chama mais de margem aqui porque ele está negociando 1,5 milhão de euros no mercado. Mas olha só, ele só tem 5 mil dólares na conta. Então as posições que ele tem no mercado rodando tem valor nominal, a corretora está negociando para ele 1,5 milhão de euros dentro do mercado. Só que ele só tem 5 mil na conta, tá? Então aqui começa já a ficar um pouco arriscado o negócio. E qual que é o risco aqui? O risco é sempre o mercado começar a ir muito em contra da posição que ele tem aberta nestes 15 lotes, tá? E começar a comer margem dessa conta, começar a dar prejuízo, prejuízo, prejuízo. Por quê? Porque se o mercado tiver uma oscilação muito rápida e muito bruta, a gente vai ter que estopar esse cliente, a gente vai ter que liquidar as posições desse cliente para ele não entrar em dívida com a corretora, tá? Vamos pegar na prática um negócio desse aqui. Vamos para a posição aqui embaixo. Ele está negociando 15 lotes com 5 mil dólares ou 5 mil euros. Vamos colocar aqui o saldo para ficar mais claro, para não precisar fazer muita conversão, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que esse cara é uma posição de 15 lotes comprado em euro-dólar.
E ele entrou no mercado a 1.0235. Ele comprou aqui. Aqui eu vou tirar o 15 para ficar o tamanho da posição em euro e não em dólar. Tá? E aqui a mesma coisa no 16. Tá? Ah, não, aqui eu preciso multiplicar. Desculpa. Maravilha. Já chego aqui nessa conta, tá? Ele negociou, ele comprou em 1.0235, tá? Vou fazer só com 4 casas decimais para ficar clara a conta. E aí o mercado começou a ir a favor dele, nessas 15 posições, tá? E ele conseguiu liquidar aqui a 1.0255, tá bom? Então ele ganhou aqui exatamente 20 pips, tá bom? Nessa operação. Né? Preço de saída menos preço de entrada, 20 pips. Eu vou multiplicar esses 20 pips pelo tamanho da posição dele. Então esse é o valor do tamanho da posição na entrada, o valor na saída, e ele lucrou $3.000 nessa conta. Então o saldo dele final é de 8, tá? Só precisa de margem, mas o mercado foi a favor dele. E ele agora tem $8.000 na conta porque ele teve $3.000 de lucro, tá bom? Beleza. Bruno, você acha isso aqui muito arriscado? 15 lotes para 5 mil? Eu acho. Eu acho porque a gente conhece o mercado e sabe como ele pode se movimentar muito rápido. Tá? Já deu 16 minutos de vídeo aqui, eu vou terminar mais em 4 minutos. Vamos lá, se for o contrário, se esse cliente começar, o mercado for contra esse cliente, tá bom? E ele vai lá e de repente o mercado está em 1.0200. 1.0200, caiu 35 pips somente. 35 pips somente o mercado. Se caiu o mercado, o saldo dele, o prejuízo dele é de $5.250 nessa operação. Tá ok? Pô, mas ele só tem 5 mil na conta. Quem paga estes $250? Quem paga? Porque o mercado é um mercado. Ou seja, aqui essa posição abriu a 1.535.250 e fechou a 1.530. Alguém tem que pagar. Ou seja, quem vai pagar é a corretora. Porque eu que estou negociando com o banco. O banco me falou, a tua posição foi aberta a este preço, foi fechada a este preço, você precisa me pagar 5.250 aqui. Tá bom? Então a corretora é quem paga. Por quê? Porque neste caso esse cliente fica com saldo negativo de $250. Ok? E aí, a gente precisa acionar esse cliente para pagar a gente. Ou seja, ele vai ter que depositar mais $250 e vai estar estopado. Não é que ele vai fazer um novo depósito para voltar a operar e tentar recuperar. Não, ele vai depositar $250 para ficar com saldo zero. E aí o que acontece? O cliente não deposita. E aí a corretora fica com prejuízo. Ah, Bruno, mas o que acontece? Vocês têm proteção contra saldo negativo. A gente tem da gente para com você, cliente, mas não da gente para com o banco. O banco não quer saber se o cliente tem margem ou não, porque eu que estou negociando em nome do cliente, eu sou a corretora, eu que chamei essa posição em nome do cliente que operou na plataforma. Então, a gente, como corretora, vai precisar arcar com esse prejuízo. E só moveu 35 pips contra o cliente. Só 35 pips contra o cliente. Que isso aí a gente sabe que às vezes é 2, 3 minutos, dependendo de um dado econômico. E aí você fala assim, ah, Bruno, mas o stop loss do cliente estava em 1.0220, tá? Só que aí, gente, e se nunca cotou a 1.0220? E se teve gap? E se teve uma intervenção? E se a este preço ninguém queria negociar a contrapartida? Eu, como corretora, só consegui no mercado, eu, como corretora, liquidar isso aqui a 1.0210 porque não tinha preço, ok? E o cliente, neste caso, teve um stop maior do que o valor que ele estava, teve um prejuízo maior porque ele foi liquidado num valor diferente ao que ele estava disposto a negociar. Mas lembra que isso é mercado financeiro. Pensa um carro, você tem um carro, um Toyota Corolla, você quer vender ele por R$80 mil. Isso é o que você quer vender. Só que o mercado está pagando 70. Não tem ninguém disposto a negociar 80 mil, a comprar teu carro por 80 mil. Então você não tem para quem vender. E é o que acontece no mercado às vezes. Por isso tem essa questão de slippage, por isso tem essa questão de escorregamento da ordem. Em vários momentos de movimentação brusca do mercado, você vê
que move 40, 50 pips em meio segundo. Não vai cotando preço. Não é que nem agora o mercado, que é final do dia, a sessão, ainda está Nova York aberto, e vai devagarzinho, cota um, depois cota outro preço. Não, às vezes é uma pancada, vocês já viram 1 milhão de vezes. Então a gente precisa proteger o cliente para ele não se estopar e para ele não prejudicar a corretora, porque você pode falar, Bruno, mas nesse caso aqui, ó, vamos pegar 1200, pô, mas foi só $250, para a corretora não vai fazer diferença nenhuma. Não vai. Mas a gente não tem um cliente. A gente tem quase 180 mil traders ativos operando todo dia. Então o prejuízo pode ser milionário para a gente. E ao prejuízo ser milionário para a gente não proteger toda a carteira de clientes por causa de 30, 40, 100 clientes, a gente coloca o negócio em risco. Então a gente tem que proteger o trader que está lá operando certinho e também tem que proteger esse trader aqui que está fazendo loucura, mas a gente não consegue controlar. Falar, olha, não opera essa quantidade de lotes, vai mais devagar, porque a corretora não se mete nisso. Então o que a gente faz? A gente baixa a alavancagem desse cliente. Porque na hora que a gente vê que ele está tomando muito risco aqui, óbvio, a gente está falando de um cliente de $5 mil, e isso não acontece com um cliente de $5 mil. Nós vamos por exemplo bizarro agora, tá? Então o cliente de $5 mil, 10, 15, 20 mil, ele vai tacar alavancagem. Não depende, gente, olha só, do saldo que ele tem em conta. Isso é uma coisa importante. Depende da quantidade de lotes, porque ele pode estar com $20 mil na conta e operando 2 lotes numa alavancagem de 1 para 500. O risco dele é sobre 200 mil euros nesse momento. E olha aqui, ó, se der 30 pips contra ele operando essa lotagem pequena aqui, vou até colocar aqui isso aqui em vermelho. Não tem risco para corretora aqui, tá vendo? Porque ele tem saldo na conta, ele tá perdendo. Mesmo que o mercado aqui vai 1.100, ele tá perdendo 2.700. Porque ele tá negociando pequeno, até 5 lotes, ó, ele tá perdendo 6. Ninguém vai baixar a alavancagem desse cliente. Mas olha o caso que começa a acontecer aqui, que é quando a gente baixa a alavancagem de clientes, tá? O cliente tem lá $250 mil. Este cliente que tem $250 mil, a primeira coisa que ele tem que pensar é: eu não preciso de alavancagem alta. Não preciso, porque a alavancagem é uma via de 2 mãos, tá? Pode te dar muito certo ou pode te dar muito errado. Então a primeira coisa que ele, se for consciente, porque nenhum fundo opera alavancado 500 vezes, nenhum trader profissional, nenhum gestor de fundo de investimento de câmbio opera alavancado 500 vezes, porque esse cara já tem muito dinheiro na conta. São milhões, então ele não tem por que se alavancar, já que o lote é de 100 mil. Ele não tem, ele pode até se alavancar 1 para 2, 1 para 5 no máximo. Mas vai lá o cliente que quer achar que vai ganhar o mundo muito rápido, ele vai se alavancar 1 para 500, ele foi lá, depositou. Vamos colocar aqui $150 mil para não parecer um caso tão assim fora da curva. Aí vamos lá, gente, um cliente que depositou $150 mil, ele vai operar só 5 lotes? Não vai, porque se ele precisa só operar 5 lotes, ele coloca lá 30, $35 mil, porque cada 5 lotes vai chamar de margem, 30, vai chamar 1.000 só de margem. Então esse cara, ele vai e ele toma o risco dos riscos. Ele coloca 150 mil, então aqui ele coloca a alavancagem 1 para 500 e ele vai lá e vai abrir um trade de 65 lotes. Ah, mas isso é loucura. Não, não é. Acontece todo dia aqui na corretora. A corretora não vive só de clientes que operam microlotes. Ao contrário, senão, né, não paga, as contas não se pagam, tá bom? E esse cara tá aqui, ó, operando 65 lotes, tá bom? Então ele tá chamando de margem só $13 mil, só que a gente, corretora, tá negociando 6 milhões e meio de euros. Desculpa, 13 mil euros, tá? 150 mil euros, 13 mil euros. E tá chamando, ele tá negociando 6 milhões e meio. Em nome dele tem posição aberta no mercado a 6 milhões e meio de euros. Pô, quem que negocia 6 milhões e meio de euros? Os bancos já começam a olhar, até a gente. Bom, quem negocia isso é cliente grande. Esse cliente é grande? Não. Tem $150 mil. Para negociar 6 milhões e meio, já vai dar um alerta, mas até aí tudo ok. Mas olha a bomba aqui, ó. Olha a bomba. Nesta mesma operação, o mercado correndo 35 pips contra ele, ele estopou mais da metade da conta. Mais da metade da conta ele estopou. E aí, de novo, a pergunta: quanto tempo demora para o mercado correr 35 pips? Às vezes é rápido. Ah, Bruno, mas o cliente faz scalping.
Tô nem aí. Tô nem aí, porque ele faz scalping até o momento que ele não fizer. Eu não tenho como proibir ou como limitar o tempo que o trade dele fica aberto. Eu não sei se ele vai operar uma notícia ou não. Eu não sei se ele vai operar um non-farm payrolls, um Fed, um CPI americano, um GDP americano, não sei. Então eu preciso proteger ele para não se estopar tão rápido. Então o que eu faço para ele não se estopar tão rápido? É simples. Eu diminuo a alavancagem dele em 1 para 100. Ele vai precisar de 65 mil. Ele tem 50 mil e ele pode até achar que 65 lotes tá bom para ele, tá? Só que provavelmente quando eu abaixo a alavancagem dele, ele vai diminuir a lotagem. E aí quando ele diminui para 20, aí já tá mais saudável, ó. Tá mais saudável para todo mundo, gente. Não é só para corretor, é para ele também. É que ele não tá entendendo isso ainda, porque ele é um trader muito limitado, não mentalmente, tecnicamente ele é limitado. Ninguém com um capital interessante na conta se alavanca 500 vezes. Simples. Ponto final. Vocês podem berrar, discutir, gritar. Não tem isso, tá bom? Vamos lá pro caso bizarro aqui. Ele continua operando 65 lotes em alavancagem 1 para 500. Ele aqui está controlando a posição dele. Ele olha aqui e fala assim, ó, bom, não tá tão ruim. Tá, o mercado vai tocar aqui um suporte, a média móvel, vai montar uma zebra transversal no gráfico e vai voltar. O pessoal acha que o mercado é ele que controla, que todos os Fibonacci são respeitados, que todos os rompimentos são respeitados, beleza. Aí o que acontece? Rompe o suporte aqui de 1.0100 e vai para 1.0092. Ele já está perdendo 92 mil. E aí vem alguma bomba, algum banco, ou qualquer coisa que aconteça e joga esse preço em questão de 3 minutos a 1.0065. E ele está aqui. E ele está mal. Ah, mas Bruno, o mercado está correndo muito em contra ele. Tem que correr muito. Ok, só que neste momento aqui, ó, tá todo mundo muito arriscado a ser estopado a qualquer momento. A corretora ser estopada no provedor de liquidez nessa posição e o cliente. A qualquer momento pode acontecer uma cagada. Ah, Bruno, mas a chance é pequena. Tá, mas vamos supor que aconteça, como já aconteceu várias vezes, né? A gente teve lá crise americana em 2008, intervenção do Banco Central da Suíça em 2014, 2015, que quebrou a FXM, né? Precisou de ajuda do governo, precisou ser vendida, porque aconteceu isso. O mercado foi 400 pips de repente para baixo e estopou todo mundo, a corretora teve que pagar. Então vamos lá, isso aqui vai para 1.0030 e esse cara segue perdendo. E aqui, qualquer coisa, esse cara já vai estar nesse momento aqui com margem negativa e tudo mais, e não vai dar nada certo para ele. E suponha que ele esteja com 80 lotes abertos no total. Pronto. Já começou a acontecer o problema aqui. Que esse cara está em dívida com a corretora e pode ser que eu não consiga liquidar no mercado a posição dele antes, para estopar certinho nos 150 mil dólares. Vamos supor que 1.0035, 1.0040. Ah, vamos supor que, Bruno, mas aí não tá tão ruim se conseguiu estopar ele 200 pips para baixo. Tá? Um pouco menos de 200. Não tá ruim para ele. Mas para mim, como corretora, tá. Porque eu tô tendo que pagar 6 mil dólares aqui, 6 mil euros no mercado. Se forem 200 clientes que acontecerem isso, né? Isso aqui, 200 por 6 mil. Perdi 1 milhão e 200 num dia, como corretora. E aí? Imagina isso no seu negócio. Você tem um prejuízo num dia de 1 milhão e 200 mil dólares num dia. Ruim, né? Então a gente precisa se proteger. Então, em que situação, aí respondendo a pergunta aqui para fechar esse vídeo, em que situação a corretora vai abaixar a alavancagem desse cliente? Quando ele for um kamikaze. Ou seja, ele está aqui, 150, e ele está com 130 lotes abertos. Tá? E o mercado está aqui ainda, ó, 0.200. 130 lotes aberto ele está. Ah, mas tá tranquilo, Bruno, porque ele tá fazendo a conta, ó, de margem, quanto precisa de margem para saldo, tá tranquilo. Ele não olha outra coisa, porque ele não sabe fazer essa conta aqui, ó. Que tem aberto no mercado 13 milhões de euros em nome dele. No mercado. Que ele tem que precisar arcar com esse dinheiro, só que como ele não negocia no provedor de liquidez, sou eu,
É o meu eu que tenho que garantir. Então eu tenho que garantir que esse cliente tem dinheiro na conta, tá bom? E aí só correu aqui, ó, 35 pips contra ele. Vamos supor que corra 100 pips contra ele. Pronto. Ele já está em altíssimo risco. Altíssimo risco, porque a conta que ele está fazendo é essa daqui. E aí ele fala assim, ah não, Bruno, mas eu sempre ganho. E aí é a pergunta, vocês contam ou eu conto? Né? Quem conta para ele esse segredo do mercado financeiro que você não ganha sempre? Um trade, você pode fazer 10 trades vencedores. Um trade que você mandar mal numa alavancagem dessa, operando uma lotagem dessa, você se ferrou. Você se ferrou. Ah, Bruno, mas eu só faço scalping. Eu nunca vou estar com um drawdown desse tamanho. Eu não sei como corretora. Eu não sei. O que eu sei que você está fazendo é que você está abrindo 130 lotes só com 150 mil dólares e está chamando margem lá no mercado 13 milhões, 15 milhões, 20 milhões de euros em seu nome. Só com 150 mil dólares na conta. E aí eu corro o risco de você, enquanto está com essa posição aberta aqui, ó, de você sacar dinheiro. Tá óbvio que você vai ter o free margin lá, mas tem cliente que vai e saca 10 mil, porque o cara fica desesperado. Ele vai para 140. E aí, ó, eu tô a nada de você ser estopado e eu entrar em dívida e eu precisar arcar com o teu prejuízo. Então, gente, a resposta disso é: a gente sempre vai diminuir a alavancagem de qualquer corretora. Não é se você está ganhando muito. Não é em função de se você está ganhando. Você pode estar ganhando muito, que bom. A gente está pensando na hora que der tudo errado para você e para a corretora. Porque aí, se a gente entrar, tiver um prejuízo, imagina uma corretora pequena, né? Não a Tickmill, não essas muito grandes que vocês já sabem quem são, pega um risco desse tamanho, quebra, e ela quebra porque o dinheiro que ela tem em caixa, que é dos clientes para garantir posições, ela tem que pagar um provedor de liquidez. E aí os outros clientes não vão poder sacar, porque a corretora quebrou. Então isso faz mal para a saúde do mercado financeiro, tá bom? Isso faz mal para a saúde do mercado financeiro. Então vocês aqui, gente, tem que tomar muito cuidado. A resposta é, se você for um kamikaze e começar a operar lotagem alta, com saldo que não é compatível com isso, porque se você tem aqui 500 mil dólares, ok, ó, você está perdendo 130 mil, só que você tem ainda mais um montão de free margin aí, mas você não tem, aí o cliente tem 150 mil. E o mercado foi 100 pips contra ele, ele está perdendo quase o saldo inteiro da conta, que também não é interessante nem para a corretora nem para ele. Porque se ele for esperto, ele liquida essa posição nessa hora, porque ele vai ser estopado a qualquer momento, e saca. Aí ele depois operou 130 lotes, para a gente não é interessante também como corretora. Então, gente, essa é a resposta. Tenham cuidado, podem compartilhar esse vídeo à vontade, fiquem à vontade, porque isso aqui é uma aula da base do mercado financeiro. Toda corretora tem um departamento de risco, de risk management, onde vai estar monitorando os kamikazes, porque o cliente que depositou 1.000 e está operando um lote, esse cliente não precisa, nesse caso aqui, nesse caso aqui, ele não precisa ser monitorado porque é fácil, meu prejuízo é pouco. Ele vai liquidar antes. Eu até como corretora tenho stop out level, né? Eu vou liquidar antes, quando eu ver. E se eu não conseguir liquidar e tiver que pagar alguma coisa, liquidei a 1.0125, pô, beleza, perdi 100 dólares, que sejam 100 clientes fazendo isso, perdi 10 mil dólares para corretora, ok. Tá tranquilo. O problema é perder 2 milhões, 3 milhões. Num dia não tá tranquilo. Obviamente, para nenhuma instituição financeira tá tranquilo. Tá bom? Então a resposta é essa, pessoal. A gente baixa a alavancagem unilateralmente para esse cliente kamikaze. E ele fala, eu vou para outra corretora. Vamos baixar na outra corretora também, neném. Você fica tranquilo. Não tem gente burra no mercado financeiro. Não tem um risk management retardado no mercado financeiro. Você vai colocar você em risco. Sabe aquela parte do Tropa de Elite? Quando o cara tá lá à noite, né? O Capitão Nascimento tá fazendo chamada à noite, os caras dormindo, ele vai lá uma granada na mão do cara. Ele fala assim, amigão, se você dormir, você vai se explodir, vai explodir seu turno inteiro. Aí ele começa, né? Você vai explodir seus colegas, você vai explodir a corporação, você vai explodir o turno inteiro, você vai se explodir. É exatamente isso aqui. Se você meter uma alavancagem alta, com lotagem alta, com dinheiro na conta que não vá de acordo com isso aqui, não é com a margem, é com o que você está negociando no mercado. Você tem aqui 150 mil dólares e está negociando 90 lotes.
Você está negociando 9 milhões, neném. Qualquer cagada que der no mercado financeiro, sou eu que respondo como corretora. Nós não vamos colocar nosso nome em risco por um cliente de 150 milhões, nem por 2, nem por 3. Nós vamos baixar a tua alavancagem. E outra corretora também vai baixar a tua alavancagem. E tem corretora pequena que nem quer esse tipo de cliente. Que nem quer. Eles vão lá limitar você. Quer clientinho de 100, 200, 300 dólares, vão fazer market making até morrer em cima do seu, porque ele é pocket money para eles. Tá bom? Beleza, moçada, mais uma aula para vocês aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, aciona a gente no suporte, aciona a gente no chat. Eu tô com uma alergia danada hoje, então por isso vocês estão me vendo aqui meter. Tá uma fumaceira nessa cidade, uma coceira, um calor seco danado. Tá bom? Forte abraço para vocês, se cuidem. Até mais. Bons treinos para todo mundo.